Estamos agora com um problema de alimento, que vocês sabem que o ovo está caro. Tá caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu fiz um estudo, vou contar para vocês uma coisa, o Alckmin. Eu fiz um estudo e descobri o seguinte: em janeiro de 2003, a caixa de ovos com 30 dúzias custava R$ 144,15. Em janeiro de 2024, essa mesma caixa de ovo custava R$ 143,09. Em janeiro de 2025, em janeiro agora, essa caixa de ovo custava R$ 144,05, o mesmo que custava em janeiro de 2003. E em fevereiro, ela subiu para R$ 210. Parabéns, né, Lula? É impressionante como eles têm a habilidade de culpar as outras pessoas por sua própria incompetência. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. O Lula quer saber aonde está o ladrão que está tirando o direito do povo comer ovo. É impressionante como que o presidente Lula tem a habilidade de culpar os outros pelo seu fracasso e sua incompetência. Não era ele que estava dizendo que o pobre ia voltar a comer churrasco, né, no programa do Ratinho, que ele disse que o pobre ia voltar a comer picanha, que a gente ia voltar a sentir o gostinho da gordurinha da picanha. Era esse cara aí, esse carinha aí, ó, do bonezinho do SUS para fazer média. Já que ele não sabe o motivo das coisas estarem caras, eu não vou dar essa explicação. Eu vou pôr um professor aqui que com certeza tem mais habilidade do que eu. Na mão é mais perigoso que um psicopata bêbado com uma arma de fogo na mão. Ele resolveu falar. E não acredite nessa bobagem da macroeconomia. Pensa eu, estuda há 30 anos economia, ouvi do presidente da República que macroeconomia, do qual eu fui professor de macro 1, macro 2, economia internacional, que isso é bobagem. Continua. Olhe para a microeconomia desse país, sem desprezar a macro. Mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Alguém tem que dizer, presidente Lula, que micro e macro são complementares, são concorrentes. Dizer que a macro não importa, o que interessa é a micro, é mais ou menos que dizer o seguinte: o motor do carro não interessa, só a roda tá bom. É porque na cabeça do Lula é assim: se tá caro o grão, a culpa é do agro. Feijão, arroz tá caro, a culpa é do produtor. Tá cobrando mais caro. Eles querem explorar o consumidor. O Lula, na cabeça do Lula é isso. Ele quer botar na cabeça do petista alienado que as coisas estão caras, não é por incompetência, por abuso fiscal, descontrole das finanças do país. Não é isso. Não é os altos custos, né, programas sociais e etc. Não é esse o problema. O problema é que os empresários, os agricultores, tá de maldade com o povo, quer ganhar muito, quer faturar. E tem gente que acredita nessa ladainha. Vamos continuar escutando o professor. Se o presidente realmente tivesse preocupado com a microeconomia, ele estaria preocupado com a competitividade das empresas, com a carga tributária asfixiante. Ele teria reprovado 7,5% de aumento da contribuição dos MEIs, que segue o aumento do salário mínimo, e ele se preocuparia com o excesso de burocracia no Brasil. 62% das empresas no Brasil não chegam aos 5 anos. Esta é a microeconomia. Sabe o que o Lula fez agora para enganar o povo? Zerou o imposto de importação sobre alguns produtos, né? Por exemplo, o café e o leite estão nessa lista de produtos que a gente é exportador. Então, não faz sentido zerar o imposto sobre um produto que a gente exporta. A gente vende café para a China, por exemplo. A gente vende muito café, manda muito café para lá. O que adianta zerar o imposto de importação de um café chinês? Quem é que vai comprar um café da China? Você acha que vai ficar mais barato o quê? Um café vindo do sul para cá, para sua mesa em São Paulo, ou um café importado da China, vir de container, viajar não sei quantos dias de navio e vir para cá? É só para enganar você, que acha que vai ficar mais barato o alimento aí, como a gente está chegando no período de eleição, época eleitoral, aí fica bonito na manchete, né? Zeramos o imposto de tal alimento. Mas na letra miúda tá lá, imposto de importação. A mesma coisa quando você vai abastecer seu carro, eu tenho certeza que você já viu no posto de gasolina. Etanol, R$ 3,89. Você chega na bomba, tá lá, 5,20. Mas eu li 3,99, 3,60. O que aconteceu? Ah, não, esse valor aí é só no Pix. Ou esse valor aí é só no aplicativo. Você tem que instalar o aplicativo. E eles não te avisam antes. Se você não leu, já abasteceu, você vai ter que pagar lá.
É complicado. Vamos continuar vendo o que professor salvaria o falar. país. Eu também tenho que dizer para o presidente que quando o macro está desajustado, inflação alta, juro alto, gasto público alto e dívida alta, não tem microeconomia que dê jeito. Aí ele continua. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou nós Ele esqueceu da voltarmos Dilma, para né? crescer acima de 3%, ela vai de emprego. O presidente Lula ele tem um lapso de memória que ele apaga da memória de 2011 a 2015. A Dilma não existiu para ele. Uma memória seletiva inacreditável, achando que nós vamos cair nesse papinho. Quando o Lula compara o governo de hoje, ou qualquer governo, com o estado da economia que ele deixou, é mais ou menos que nem o cozinheiro que toca fogo na cozinha, foge assustado, depois volta para culpar os bombeiros pela bagunça que ele encontrou. Esse 7,5% de crescimento do governo Lula é o chamado voo de galinha, provocado por subsídio, boom das commodities, crédito direcionado e gasto público descontrolado. O resultado a gente já sabe, a maior recessão da história do Brasil. Continua falando besteira, presidente Lula. O povo, quando pega R$1.000, ele não vai comprar dólar, ele não vai depositar no banco, ele vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar, ele vai melhorar a vida da tua família, o dinheiro começa a circular, o comércio cresce, o comércio compra, a indústria produz mais, gera mais emprego, mais comércio, mais salário. Essa é uma visão infantilizada da economia. É uma visão que novamente despreza completamente o lado da oferta da economia. E é uma visão que, se tu levar no limite, a única coisa que eu tenho que fazer para um país crescer é tirar o dinheiro de todo mundo e dar pro pobre. Tira o dinheiro do empresário, tira o dinheiro da poupança, distribui para os pobres e a economia anda. E o pobre acredita, né? Porque eu não vou nem condenar, julgar o pobre, porque o sujeito não tem informação. Se ele não tem informação, qualquer onda leva, ele acredita em tudo. E com certeza, é claro que o pobre vai ficar feliz. Ele liberando o FGTS para ele gastar. Inclusive, o FGTS que não deveria nem ser recolhido, na minha opinião. Isso daí é um roubo forçado do trabalhador. Você imagina assim, a poupança já é o pior investimento que a gente tem aqui nacional. Pior investimento, é o que menos rende e não vale a pena deixar na poupança. Aí você tem o FGTS que rende menos que a poupança. Vamos continuar vendo. E uma renda só crescem efetivamente quando a oferta e a produtividade aumentam. Se isso não acontecer, você pode dar dinheiro quanto você quiser através de política distributiva. No final do processo, todos estaremos pobres. Que provavelmente, já disse, é a meta principal do governo Lula. Quanto mais pobre for a economia, quanto mais dependente do Estado for, maior é a chance dele conseguir se reeleger. Continua falando besteira. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. O presidente Lula já falou essa besteira aqui mais de uma vez. Pouco dinheiro na mão de muitos, até onde eu saiba, é pobreza disseminada. Ele é um raciocínio típico de regime socialista, que acha melhor distribuir a riqueza do que criar. Segue essa cartilha. O problema também é que eles gostam de distribuir a riqueza que eles não geraram. Porque a direita, o empresário, o produtor, o agricultor, são geradores de renda, gera renda, movimenta a máquina pública. Você, quando abre um negócio, você está contratando pessoas, você está gerando renda. E o mínimo que o empresário tem que ter é lucro. É lucro. Se o empresário não tem lucro, não faz sentido ele ter que abrir um negócio, investir em equipamentos, investir em mercadorias, ter o risco do negócio não dar certo, ter que pagar impostos abusivos para ele não ter lucro. Se o empresário não ter lucro, não vale a pena. Então o empresário corre todos esses riscos, o governo vem como um sócio, te abraça, né? Te abraça, quer a fatia do bolo, quer a parte dele, se você lucrar. Mas se você tiver prejuízo, o governo tira o corpo fora, não quer saber. E o pior ainda, que se você tem um lucro bom, ele quer pegar o seu lucro, né? Porque você não pode ser super rico. A gente tem que dividir a sua riqueza e distribuir. Distribui aos pobres, né? Tira o dinheiro de quem lutou, investiu, gerou emprego para distribuir. Uma coisa que ele não gerou e não contribuiu. Então, você distribuir uma coisa que você não fez é fácil. É a famosa cortesia com o chapéu dos outros, né? Que deu errado no mundo inteiro e a gente vai ver o resultado. Repete e repete e repete como um mantra de quem efetivamente não sabe do que está falando. Nós não precisamos de um Estado Robin Hood. Nós precisamos de uma política econômica que faça com que a oferta nesse país volte a crescer de maneira consistente. E não é com regulação do tipo data de validade para cada ovo que a galinha botar que isso vai acontecer. Não é com regulação. Não é com regulação. Falando em galinha, não sei se você sabe, mas tem uma norma aí, uma lei, que está proibindo a criação de galinha aí em áreas urbanas, né? A desculpa do governo, nesse caso,
é o barulho. Então, o barulho e o mau cheiro vai incomodar os vizinhos, então você está proibido de criar a sua galinha. Não pode. Se o seu vizinho te denunciar, vai vir aí o IBAMA, vai prender a sua galinha. Olha que maravilha. O ovo tá caro e você não pode ter galinha. Nem uma galinha, viu? Não pode. Você vai ter que comprar o ovo no mercado agora. Não é com mais Se imposto, você conseguir, não né? é com carga tributária, não é com a CLT, não é com medidas populistas. O presidente Lula continua. Eu sei o que é R$100 na mão de um pobre e sei o que é 1 milhão na mão do rico. R$100 na mão do pobre, ele vai, consome, morreu os dias. Não gerou mais nada. O capital concentrado permite investimento, inovação, geração de emprego. E isso aqui a gente resume de cara. A visão econômica do presidente Lula. Crescimento baseado no consumo é crescimento de curto prazo. Eu vou no mercado, gasto R$100 e acabou. O crescimento real é o crescimento de médio e longo prazo, baseado na oferta. E para crescimento da oferta, sabe o que eu preciso ter? Poupança. Eu preciso ter poupança. Eu preciso ter mercado de capitais. Eu preciso ter juro baixo. Eu preciso ter um ambiente de negócio favorável ao empreendedor. Nada disso tem com esse governo. Finalmente, o presidente Lula mostrou a verdadeira face dele: populista, demagogo, oportunista, desinformado, irresponsável e anticapitalista. Alguém avisa o presidente Lula que economia não é feitiçaria. Não é com terraplanismo econômico que nós vamos mudar o Brasil. É com conhecimento e responsabilidade. E o pior é que o povo esquece. Agora deve estar todo mundo puto, né? O ovo tá caro, ele prometeu picanha, a gente não compra nem ovo. Eu acho que até o mais petista e fanático já deve estar meio suspeito com o Lula aí. Aí é sempre a mesma história, né? A esquerda vem, distribui a riqueza que a direita gerou, aí afunda o país, os pobres ficam putos, o governo perde popularidade, aí vem outro governo de direita, reconstrói, abre empresa, começa tudo de novo, a gente fica nesse loop infinito, por conta aí da memória seletiva do fanático petista brasileiro.